Assisti há alguns dias uma entrevista com um especialista em economia doméstica chamado Gustavo Cerbasi. Alguns irmãos talvez já tenham lido livros ou assistido também entrevistas ou conversas com ele. E ele, na verdade, estava falando na entrevista a respeito de uma conclusão que ele chegou depois de muito estudar a questão da economia doméstica, que foi a questão de adotar um estilo de vida minimalista. E aí ele fala, olha, o estilo de vida minimalista, que não está relacionado ao conceito de arte minimalista, mas o estilo de vida minimalista não é você fazer um voto de pobreza e começar a apenas consumir coisas de baixa qualidade. Você pode ter coisas de boa e excelente qualidade, mas ao invés de ter 50 camisas, você vai passar a ter 10 ou 15 boas. Você vai passar a ter um controle sobre aquilo que você tem, sobre aquilo que você consome. Você não vai entrar naquele vendaval, naquela tempestade alucinada do consumismo materialista da nossa cultura, que não tem mais espaço para colocar sapato, né, no armário de sapato, que não tem mais cabide para colocar roupa, gaveta de tanta coisa que você vai comprando. Então você adota um estilo de vida que você tem apenas aquilo que você precisa, tudo de qualidade. Então, enfim, há essa discussão. E quando eu vi isso, eu falei, gente, falar em domínio próprio, em autocontrole, em controle do consumo, ou não se deixar dominar pela cultura materialista e consumista, esse cara está falando do Evangelho, ele está trazendo princípios e valores do reino de Deus para a vida prática, para aquilo que a gente administra. E a gente vê, por exemplo, em expressões como essa, a doutrina da graça comum, em que o salmista diz que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. A gente vê maus e bons, justos e injustos, crentes e descrentes refletirem a imagem de Deus e serem capazes de julgar e avaliar as coisas, muitas vezes com virtude, mesmo na ausência do Espírito Santo. O homem tem essa capacidade, mesmo que ela tenha sido embotada, mesmo o homem sem Deus é capaz de expressar beleza, expressar amor, expressar coisas que o próprio Deus colocou no coração do homem. E a verdade, irmãos, é que, para nossa tristeza, a gente constata que no Brasil hoje, saiu uma pesquisa da Confederação de Comércio de março, dizendo que 63% das famílias brasileiras estão endividadas. Nem todas essas 63% de famílias são endividadas por causa do consumismo, do materialismo, dessa desejo desenfreado de obter coisas, de possuir coisas, e sempre acreditando que se eu conseguir comprar uma coisa melhor, eu vou me sentir melhor, e isso vai trazer uma satisfação para o meu coração. Mas o triste é saber que muitos cristãos estão dentro dessa estatística. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios assim, olha, aquele que roubava, não roube, mas trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado. Na visão do apóstolo, o cristão deve ser alguém tão controlado, tão sábio em lidar com seus recursos, que ele não só consegue viver esse estilo de vida minimalista e controlado, como também ele consegue ter para exercer generosidade com o próximo, com aquele que passa necessidade. E Jesus falou sobre isso também. Os pobres, vocês sempre vão ter eles com vocês para ajudar, e essa ajuda faz parte. Mas o que acontece é que muitas vezes o próprio povo de Deus, os cristãos, estão de tal forma absorvidos por uma cultura materialista e consumista, que estão sempre correndo atrás de tapar o buraco do cheque especial, de resolver o problema do cartão de crédito, de resolver o problema das finanças descontroladas, e baixa aplicativo, e faz planilha, e vê e revê. E aí, irmãos, o que está acontecendo com a gente? A gente tem falado sobre avivamento, mas, na verdade, o avivamento, ele se reflete, por exemplo, no modo como a gente usa os recursos que Deus confiou a nós. Essas questões práticas, elas têm tudo a ver com o avivamento.
Uma vez que o Senhor nos sacia totalmente, a gente consegue se contentar com Ele, e Ele passa a saciar a nossa alma, a gente já não fica mais nesse afã descontrolado de ir para shopping para resolver o problema da tristeza, para botar a endorfina para funcionar. Não precisa mais, o próprio Espírito de Deus sacia a nossa alma e a gente passa a ter controle. A gente já não acredita mais em propagandas que vendem a ideia de inferioridade, porque a gente não tem aquele produto, aquele carro de tal forma sofisticado. E aí então a gente não vive mais dominado pela ostentação. A gente vive dominado pelo contentamento. Poucos aprenderam o sentido dessa palavra. Alguns acreditam que contentamento tem a ver com mediocridade. Contentar-se é você se acomodar, é você se conformar, é você não ter ambições. Mas, na verdade, contentamento não é isso. Contentamento é você estar de tal forma pleno, satisfeito, feliz existencialmente, que você consegue viver acima dessas questões e passa a exercer o domínio próprio do espírito. Aquela frase famosa de Dostoiévski, o homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. E, infelizmente, o que a gente vê é que muita gente está tentando preencher esse vazio com um monte de coisa que não Deus. Infelizmente, tem havido uma ausência de contentamento que tem criado conflitos diversos. Parece que saíram pesquisas recentes dizendo que a primeira razão hoje, estatística para os divórcios, são problemas financeiros, que não conseguem ser administrados, que geram conflitos e crises. Isso é um alerta para nós, é claro. E o contentamento que o Evangelho vem nos ensinar a praticar é um contentamento que nos liberta dessa escravidão. Por isso o título Contentamento e Liberdade. O que o Evangelho quer nos propor é isso. E o salmista Davi deixou para nós nesse salmo uma meditação e uma reflexão muito consoladora e muito profunda, embora bem curta. Olha o que ele diz no Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Estudiosos dizem que Davi teria escrito esse salmo antes ainda de ser rei, que alguns dizem, ele está falando isso porque, embora rico como rei, tinha muitos recursos, mas o que aconteceu é que Davi, antes de ser rei, ele já estava ungido por Deus, já havia a promessa de que ele seria o sucessor de Saul. E aí, Saul, então, enciumado, começa a perseguir Davi. E ele espalha o boato de que Davi era não só desertor, traidor, como estava tramando politicamente usurpar o trono. E aí, a acusação contra Davi era de que ele era um prepotente, um soberbo, um ganancioso, alguém que estava então tentando usurpá-lo do seu trono. E aí Davi se vê no dever como alguém que foi ungido por Deus de falar, gente, não é bem isso. Essas acusações não procedem. E aí, irmãos queridos, Davi esboça esse salmo poético tão lindo, de alguém que já havia dito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu senso de contentamento, meu senso de dependência de Deus é tamanho que eu sei que sem o Senhor eu não sou nada. Essa ideia de que eu sou esse cara que quer usurpar o trono é mentirosa. Na verdade, eu sou alguém que tenho aprendido com Deus todos os dias na minha luta e na minha caminhada. Na verdade, Deus estava preparando Davi para o poder. Davi seria, sim, o futuro rei de Israel, mas aquele era o momento de aprender o caminho de uma vida simples, de aprender o caminho de usar o poder com sabedoria e humildade e quebrantamento. Davi estava aprendendo com o erro de Saul, com a ganância, com
toda a perversão que passou pela cabeça de Saul por causa do excesso de poder na mão dele. Ele estava aprendendo com ele como ser um rei, vacinado contra aqueles mesmos defeitos e problemas. E Davi, então, só foi capaz, gente, de escrever esse salmo porque ele tinha sido ungido por Deus. A unção que Samuel havia colocado sobre ele, o óleo derramado, era um símbolo do Espírito Santo. E nós também, hoje, vivemos depois do Pentecostes, a palavra diz que nós vivemos mediante a presença, a vida e a unção do Espírito Santo que está em nós. O mesmo Espírito que levou Davi a escrever esse salmo está presente hoje aqui nos nossos corações. Como é que a gente pode saber se, assim como Davi, a gente aprendeu o caminho do contentamento santo diante de Deus? Em primeiro lugar, contentamento acontece quando conhecemos nossos limites. Olha como é que ele começa o salmo. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Senhor, eu sei dos meus limites, eu sei quem eu sou hoje. E o que eu sou hoje é exatamente o que o Senhor quis que eu fosse hoje. O que eu tenho hoje foi o que o Senhor me deu e eu sou grato, porque eu reconheço que é mais do que eu precisava. O que eu posso comprar hoje, eu sou grato, porque é o que o Senhor me deu condições de comprar. E eu estou feliz com isso. Eu não sou alguém que preza a mediocridade e a conformidade, mas eu sou alguém que ama servir a um Deus que tem me suprido. Eu não preciso ser rei para ser reconhecido valioso diante de Deus. Eu já me reconheço alguém que é valioso diante de Deus. E nesse ato de autoesvaziamento, de humildade, Davi faz aquilo que o Senhor Jesus faria posteriormente. Jesus, que é descendente de Davi, veio da linhagem de Davi, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2 que a nossa atitude deve ser a mesma de Jesus, que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Ele, sendo rei, decidiu ser servo. Sendo cheio de glória, decidiu se esvaziar. Esse é o primeiro movimento no sentido de viver uma vida transbordando de contentamento, de satisfação, de plenitude. A vida que Deus quer que a gente viva aqui nesse mundo. A primeira coisa, Senhor, eu não quero me encher cada vez mais de mim mesmo. Eu não quero ditar as regras, eu não quero me impor, eu não quero dizer para o Senhor o que tem valor. Eu não quero viver uma vida murmurando, porque por causa daquilo que eu não tenho e gostaria de ter. Eu quero viver uma vida celebrando aquilo que eu tenho, uma vida transbordando de gratidão. Em todas as coisas, sejam gratos, expressem ações de graça. E Jesus parece que estava querendo mostrar para nós, olha, eu sei o poder destrutivo que a soberba tem. Eu sei que a ganância, a soberba e a prepotência humanas, carnais, desde a queda, tem um poder tamanho de destruição que eu preciso, quando eu encarnar, mostrar para eles o que é uma vida humana plena, feliz e satisfeita. E esse mesmo Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. A palavra fala para nós. Esse mesmo Jesus não aspirou aquilo que a gente aspira, muito pelo contrário. Recusou muitas propostas gloriosas do ponto de vista humano, mas ele falou, não é esse o projeto. Eu vim viver uma contracultura. Eu não estou aqui para entrar nesse rio e nessa correnteza alucinada, consumista, materialista. Eu estou aqui para mostrar para vocês que não é preciso muito para ser feliz, que não é preciso muito para ser contente. Na verdade, apenas uma coisa é necessário. E a gente precisa aprender com o nosso Senhor. E a gente só vai, na verdade, estar contente como Jesus esteve, como Davi esteve, quando Deus for tudo para nós. Quando a gente aprender que o Pai é tudo para nós, como era para Jesus.
se a gente colocar outras coisas na frente, a gente nunca vai se satisfazer. O que Jesus falou? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está falando assim, olha, vocês não só vão se saciar pessoalmente, mas vocês vão ser capazes de transbordar, vocês vão ser fonte de vida e vão passar essa vida adiante, vocês vão irradiar a luz do Evangelho, vocês vão transbordar essa sabedoria, essa bênção para quem tiver à volta. Vocês vão mostrar para o mundo como é possível ser contente, feliz e se livrar de pensamentos ruins e autodestrutivos quando você colocar Deus acima de tudo e Ele for sua grande satisfação, o seu grande contentamento. E aí você vai deixar a inveja de lado e você, como o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo para vocês. Deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças pelas lutas também. Deem graças porque as lutas são meios de Deus tratar o nosso caráter, de Deus trabalhar com a gente, de Deus aperfeiçoar a gente. As lutas são meios de Deus nos lapidar. E Ele quer que a gente aprenda a dar graças nas lutas também, como o apóstolo Paulo deu graças pelo privilégio, pela honra de não somente crer no Evangelho, mas de padecer pelo Evangelho. Até mesmo a respeito da vida espiritual, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,16 sobre a maturidade espiritual. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Ele não está falando aqui de questões materiais. Ele está falando assim, olha, como em outra parte a palavra fala, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes, com moderação, preferindo em honra uns aos outros. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Davi diz, Senhor, eu não quero saber de nada disso. Eu já cheguei à conclusão de que o Senhor é tudo para mim e tudo o mais é secundário. Ele decidiu se contentar. Essa é a primeira lição. Segunda lição, que está no verso 2, contentamento surge quando conhecemos o verdadeiro tesouro. Olha o que ele diz no verso 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. A figura que ele usa não podia ser a figura mais bonita. Imagine uma criança de colo sendo amamentada. E você, então, como pai, compra para ela aquele brinquedo mais caro, mais sofisticado, mais maravilhoso, mais chamativo, mais colorido, e coloca diante dela. E coloca a mãe com o peito e aquele brinquedo. Aquele brinquedo não tem valor nenhum para ela diante daquele peito. Aquele peito da mãe é tudo que faz sentido na vida dela. É tudo que alegra ela, é tudo que faz ela se sentir saciada. E a figura que Davi está trazendo é que a gente também precisa aprender a ver o nosso Deus dessa forma, com esse senso de dependência. Ele fala, olha, para mim, a presença de Deus é de tal forma que é ela que me satisfaz. Tudo mais se torna secundário, pueril, barato. Mas a presença de Deus, as coisas de Deus, estar em oração, estar lendo a palavra, me alimentando dela, estar em comunhão com os irmãos, essas coisas alimentam a minha alma, são meios de graça que Deus constituiu para a gente se fortalecer espiritualmente, são meios que Deus constituiu para nos alimentar como essa mãe. E aí a pergunta é, você tem procurado saciar a sua alma com esses meios que Deus criou para você se dessedentar e se saciar? Davi se coloca diante de Deus
e reconhece que ele era o seu bem mais precioso. Foi nesse mesmo sentido que Jesus diz assim em Mateus 18: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem vê no Pai a figura daquele que pode sim resolver a minha vida, aquele diante de quem está todo o meu valor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, diante de quem eu vou viver eternamente. Aí, essa pessoa que conseguiu entender Deus como a sua pérola de grande valor, ela vai se saciar. Jesus falou que o reino dos céus é como alguém que coleciona pérolas. E aí ele encontra uma pérola que é mais valiosa do que todas que ele já teve até então. E ele resolve vender todas as outras para comprar aquela pérola. Entendem o que o Evangelho está ensinando para a gente? Enquanto Deus não for essa pérola de grande valor, aquele diante de quem eu sou capaz de abrir mão de tudo, aquele em quem eu deposito toda a minha segurança, a minha confiança, eu vou viver murmurando, eu vou viver insatisfeito, eu vou viver infeliz. É uma lógica radicalmente contrária e diferente da lógica do nosso tempo, com seus ídolos, com seus vícios. E a gente é chamado pelo Evangelho a colocar toda a nossa esperança no Senhor. Jesus foi muito claro a respeito de consumismo em Mateus 6, 28. Os irmãos conhecem o texto, ele diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Vocês não têm ideia do valor que vocês têm para Deus, e vocês, por isso, não conseguem confiar no cuidado de Deus, e não conseguem priorizar Ele nas suas vidas, e não conseguem canalizar esse contentamento todo para Ele. Deixe-se libertar por um contentamento pleno que vem da parte de Deus. Quem tem Jesus, ainda que não tenha nada, tem tudo. Quem tem tudo e não tem Jesus, não tem nada. Amém, irmãos? A gente que tem vivido o Evangelho sabe disso. Esse senso de dependência. Os irmãos sabem que eu estou numa fase de criação de filho. E essa é uma fase muito desafiadora. E a conclusão que eu chego matutando aqui, refletindo, orando com meus conflitos na educação dos meus filhos, é uma crise tamanha e é uma insegurança e um medo tamanho do que esses dois vão vir a ser um dia. Você fica pensando em mil coisas diante do mundo que a gente está vivendo, das loucuras que nos cercam, das loucuras que estão ali no celular que elas estão acessando, de todo tipo de perversidade e lixo que está ali, que a voz do Senhor às vezes vem me consolar e dizer: Jonas, fica tranquilo que você não tem controle mesmo, quem tem o controle sou eu. Amém, irmãos? Irmãos, se a gente tentar controlar isso, a gente vai enlouquecer. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte, é verdade. O desafio é grande, é uma luta, mas a gente precisa confiar no Senhor, confiar naquele que pode nos suprir, aquele diante de quem nós apresentamos nossos filhos, consagramos e confiamos, porque Ele é o único, absolutamente, que pode nos garantir. Amém, irmãos? Esse assunto mexe. Só Ele pode nos garantir, irmãos, mas ninguém, teu filho, tua filha, criança, adolescente, adulto, casado, quem pode mudar tudo e fazer tudo, caminhar debaixo da graça, debaixo de segurança, de proteção, de cuidado, é Ele. Quando nossos recursos se esgotam, os dele nunca se esgotam.
Ele está sempre pronto a nos socorrer e Ele, no tempo certo, vai se manifestar, né? Estou vendo meu pai e minha mãe ali, vieram aqui hoje prestigiar essa noite aqui, depois os irmãos podem dar um abraço neles. E eu fico pensando, lembrando da nossa adolescência, eu falo, meu Deus do céu, eles teriam enlouquecido se eles soubessem da metade. E para esse jovem aqui com 16 anos se converter, teve que ser o poder de Deus, a graça, o milagre e a soberania dele. E é assim, irmãos. É assim, a graça, a misericórdia, a soberania dele, no tempo dele, ele vai agir, a gente precisa apenas confiar, amém? Terceiro e último ponto aqui, o contentamento brota quando colocamos a nossa esperança no lugar certo. Ele conclui o salmo tão belamente escrito, dizendo assim, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Israel, não põe a sua esperança em Saul. Saul está desequilibrado. Israel, não põe a sua esperança em mim, que vou suceder ele. Eu não sou ninguém. Põe a sua esperança no Senhor. A gente está falando de um sujeito que era pastor de ovelhas e de repente Deus ungiu ele. E aí depois que Deus ungiu ele, ele conseguiu derrotar um leão com as suas próprias mãos. Tem ideia do que é isso? Deus, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele matou um leão com as suas próprias mãos. Alguém que foi visitado por Deus em outra ocasião e matou um urso com as próprias mãos. Alguém que foi visitado por Deus em outra ocasião e matou um gigante com uma pedrinha. Um guerreiro gigante filisteu. Alguém que liderou batalhas e se tornou popular e as pessoas cantavam: Saul matou os seus 1000, mas Davi matou os seus 10.000. Alguém que tinha tudo para se gabar, para se envaidecer. Alguém que tinha tudo para escrever um texto contrário ao texto que a gente acabou de ler. Mas era alguém que, apesar de todas essas experiências, tinha um tamanho senso de dependência de Deus, que ele atribuía todos os seus atos de bravura a Deus, todas as suas vitórias, todas as suas glórias a Deus. Ele sabia quem o havia capacitado, ungido, quem havia criado ele, quem tinha um projeto para ele maior do que ele mesmo. E por isso, ele colocou toda a esperança dele em Deus. Espera em Deus, ó Israel, desde agora e para sempre. Como Agostinho disse, na oração que ele faz, na introdução das confissões, ele diz, Senhor, o Senhor nos fez para Ti, e o nosso coração estará inquieto até que aprenda a descansar em Ti. Essa é a verdade, irmãos. Nosso coração nunca vai se aquietar até que a gente aprenda a confiar somente no Senhor. Davi conclui o Salmo 20, verso 7, dizendo assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Nossa confiança, irmãos, tem que estar no Senhor. Só Ele pode nos garantir. Só Ele é a nossa garantia nesse mundo. Algum tempo atrás eu tive contato com um texto, talvez você já tenha lido ele no Orkut, uns 10 anos atrás, ou recebeu por e-mail, mala direta, o pessoal espalhou muito na época. Ficou um pouco manjado, mas eu vou ler ele aqui porque ele é um retrato do que acontece nos nossos dias até hoje. E aí a autora do texto diz assim, hoje existem edifícios mais altos e estradas mais largas, porém temperamentos pequenos e pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, porém desfrutamos menos. Temos casas maiores, porém famílias menores. Temos mais compromisso, porém menos tempo. Temos mais conhecimentos, porém menos discernimento. Temos mais remédios, porém menos saúde. Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos nossos valores humanos. Falamos muito, amamos pouco e odiamos demais. Chegamos à lua, porém temos problemas para atravessarmos a rua e conhecermos nosso vizinho.
Conquistamos o espaço exterior, porém não o interior. Temos dinheiro, porém menos moral. É tempo de mais liberdade, porém menos alegrias. Dias em que chegam 2 salários em casa, porém aumentam os divórcios. Dias de casas mais lindas, porém lares desfeitos. É claro, é um texto dramático que tem uma perspectiva aqui, né, na degradação da sociedade, e a gente vê que tem muita verdade no que se fala aqui. Agora, irmãos, para nós, Igreja do Senhor, quanto mais se torna evidente o crescimento de uma cultura avessa ao reino de Deus, mais relevante a gente percebe que se torna que a gente priorize o reino de Deus, que a gente priorize o inverso dessa leitura que essa mulher aqui faz, que a gente priorize nas nossas vidas o projeto completo do reino de Deus, que a gente traga para as nossas vidas o resgate de todos esses valores, daquilo que pode nos dar base e sustentação no mundo que a gente está vivendo. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós confiamos nisso ou não, irmãos? Amém? Confiamos nisso, confiamos no Senhor. Dele é a nossa vida e Ele é quem nos garante. Algumas aplicações aqui para você levar para a sua célula. Primeira, cuidado com o veneno da murmuração. Resguarde a sua língua de murmurar, de reclamar, de queixa sem fim, daquilo que só produz desesperança, daquilo que só aponta o erro, a falha, que só valoriza o que há de negativo no outro. Cuidado para não ser um murmurador crônico e patológico, que não consegue enxergar a volta e para além de tudo que há de distorção, de feiura, você consegue ver beleza, consegue ver motivo de sobra para agradecer a Deus. E sem conhecer a grande parte das realidades que estão aqui me ouvindo agora, eu tenho certeza que você que está me ouvindo tem muito mais motivos para agradecer a Deus do que para se queixar. Todos nós temos, a diferença é que alguns conseguem enxergar isso e outros, obstinados, cegos, endurecidos, não conseguem. Então, a lição de Davi aqui, no meio de um período de perseguição, de dificuldade, de guerra, ele se debulha diante do Senhor e faz esse poema tão lindo, declarando a sua confiança no Senhor e a sua gratidão e a sua esperança nele. Essa é uma lição para nós. Segunda aplicação, decida ser feliz e grato com o que Deus já te deu até aqui. Essa é uma decisão, é um limite que você impõe, que eu preciso impor. Senhor, obrigado pela casa que eu moro hoje, eu tenho uma casa para morar. Obrigado pelo salário, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Obrigado pelo meu casamento, obrigado pelos meus filhos. Obrigado por tudo, porque eu nem precisava de tanto. E o Senhor já me deu tão mais do que eu precisava. Eu sou grato, porque para além disso tudo eu tenho o Senhor, e o Senhor é tudo para mim. Amém? Reconheça, por fim, terceira aplicação, que o seu grande tesouro é a presença de Deus. Que Ele é a sua pérola de grande valor, que Ele é aquele que vai te saciar, que vai te sustentar, que vai te garantir. E é aquele que é o único que tem o controle sobre o seu futuro, sobre tudo aquilo que você é e pode vir a ser. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado pela Tua palavra de consolo, de exortação, de cuidado paternal, Senhor. O Senhor é o nosso Pai e nós, Senhor, somos essa criança que encontra no Senhor a nossa segurança, nossa confiança, nossa garantia, nossa satisfação, nossa esperança. Vem sobre nós, vem sobre o Teu povo, vem nos capacitar a ser contra a cultura, Senhor. Purifica o nosso coração de todo consumismo, de todo materialismo carnal. Vem nos dar, Senhor, um coração sóbrio para discernir o tempo e para dar valor ao que de fato tem valor, Senhor. A gente não quer, Senhor, se enquadrar nesse retrato que essa escritora descreveu aqui. A gente quer, com a nossa própria vida, Senhor, mostrar para o mundo a beleza da contracultura do reino, encarnada e vivida pelo Senhor. Faz assim com a gente, Senhor, que a gente viva como discípulo Teu,
Senhor, que a gente valorize o que o Senhor sempre valorizou. É o que te pedimos em teu nome, para a tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Pai.